Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma imersão tributária. Eu sou a professora Lieda Amaral e nessa aula de hoje estarei conversando com vocês acerca dos desafios de se iniciar uma carreira tributária voltada para as médias e grandes empresas. E trarei também, de brinde, uma aula com o super professor Mauro Negruni. O professor Mauro Negruni, ele vai apresentar para vocês uma das aulas do nosso MBA de tributos diretos. E eu costumo dizer que quando a gente fala em oportunidade, desafio de se inserir numa carreira tributária, a primeira coisa que nos vem à mente é que nós somos suscetíveis a medo. E como é que a gente lida com o medo? Todos nós que atuamos na área tributária lidamos todos os dias com medo, o medo do fracasso, o medo de não conseguir trabalhar adequadamente para grandes empresas. E o medo é um problema, gente, porque ele pode causar vários danos em sua vida. Ele é capaz de arruinar a sua produtividade, destruir os seus sonhos, impedir você de construir o seu futuro. Então vamos ver o que a gente pode fazer para acabar com esse medo. Eu sei que você é audacioso. O fato de você estar aqui assistindo essa nossa aula mostra que efetivamente você quer trilhar um novo caminho. Afinal, quem é que não gostaria de crescer no mercado? Então, junto comigo, respira fundo, junta todo o teu esforço, porque hoje, a partir desse momento, a gente vai fazer algo muito grande, muito precioso. E a gente vai superar aquele grande obstáculo que é o medo de encarar novos mercados, novos desafios. A gente precisa lidar com o medo todos os dias. E a primeira coisinha que eu digo é aceite que às vezes o fracasso ocorre. Isso é normal em qualquer carreira. Nós temos medo do desconhecido, não é verdade? Será que esse negócio vai dar certo? Será que eu estou preparado ou preparada para essa oportunidade do mercado? Será que eu vou perder dinheiro? Será que eu vou ganhar dinheiro? O que a gente faz para lidar com o medo? Primeira coisa, medo a gente tem porque a gente tem medo de fracassar. E fracasso é uma questão de perspectiva. Você pode ter fracassado na tarefa de iniciar numa carreira qualquer, mas você está a um passo mais próximo do sucesso do que você imagina. Não raro, eu escuto dos nossos amigos, dos nossos alunos, eu própria, quando terminei a graduação, eu dizia assim, a faculdade não nos ensina prática. Como é que eu vou começar a trabalhar? Porque o meu sonho era trabalhar na área tributária, se eu não tenho prática. Apesar de eu ter feito bons estágios. Mas a faculdade é real, não nos ensina prática. E isso nos faz ter muito medo. Também é fato que a maioria das vezes eu não aceito uma empresa de lucro real, lucro presumido, que poderia me dar uma rentabilidade maior, porque eu não domino as rotinas do dia a dia do lucro real e do presumido. Não tenho como dominar se eu não me dedico a isso todos os dias. Então, o primeiro medo é decorrente da faculdade não ter trazido a prática. Tem laboratórios, tem algumas simulações, mas está muito longe do dia a dia que o mercado exige. E não dominando as rotinas do dia a dia, do lucro real e do lucro presumido, a sensação que a gente tem é que nossa carreira ficou estagnada no tempo. Trabalho, 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 mas só trabalho para as micro e pequenas empresas, que é importante também, mas eu não posso limitar a minha atuação profissional, a minha formação acadêmica, científica,
apenas para as micro e pequenas empresas. Porque surgem oportunidades diárias de eu trabalhar com empresas de maior porte e eu não posso deixar de aceitá-las por não dominar o dia a dia, as rotinas, as obrigações acessórias dessas empresas. Então, nós temos desafios diários, esses desafios, eles são muito mais frequentes do que vocês imaginam. Vocês terem uma ideia, se eu fizesse a seguinte pergunta para você: faria diferença na sua vida você ganhar 30K, 50K na sua conta a partir de novos contratos que você teria de uma grande empresa ou de várias grandes empresas? Eu acompanho muito o mercado, vejo lá no LinkedIn sendo colocados desafios diários, vagas, oportunidades, as quais não são preenchidas pelo simples medo que as pessoas têm de fazer a sua inscrição, a sua aplicação. Olha, quando eu comecei na área tributária, eu era muito novinha, mas novinha mesmo, porque eu entrei na faculdade, mal tinha feito 15 anos, eu entrei para fazer o curso de Ciências Contábeis na UFRN. Logo, eu comecei a estagiar, estagiei na área de pessoal, estagiei na área tributária, mas tive duas professoras que fizeram um diferencial na minha vida, professora Terezinha Balduino e professora Celeste. Um belo dia, elas disseram: Lieda, eu acho que você tem tanto potencial, mas eu acho que esse potencial só vai se materializar se você resolver investir em você. Eu digo, mas como eu vou investir em mim? Eu, recém-graduada, não tinha recursos maiores, né? Não tinha recursos financeiros, meus pais não tinham, nunca tinha saído de Natal. Ela disse: primeiro desafio, você vai direto da universidade, você vai fazer agora um mestrado. Naquela época a gente não tinha a facilidade que tínhamos hoje de termos cursos de MBA de altíssima qualidade ao nosso alcance. Então, assim, você vai fazer um curso de mestrado. Mas aquilo ali, ela me trouxe um grande aprendizado. Primeiro, eu resolvi que a partir daquele momento eu ia investir em mim. E faz mais de 2 décadas que todo ano, literalmente, eu me proponho a aprender algo de novo. Todos os anos, todos os anos. Porque com esse aprendizado e com a coragem que eu sempre tive de ir atrás das coisas que eu queria, eu ocupei várias áreas que a tributação me permite, várias. Participei de missões internacionais, participei da administração tributária de um órgão importante, trabalhei com grandes empresas, com treinamento em company. Eu percebi, entretanto, que o mercado tem um problema gigante. Tem um monte de gente, todos os dias, batendo as portas de nossas empresas e vendendo ilusão. Sim, isso mesmo, prometendo ganhos absurdos, redução de carga tributária, levando a empresa a um verdadeiro risco fiscal, porque essas pessoas, na grande maioria, não têm domínio das práticas tributárias pelas quais todos os dias as empresas de médio e grande porte são submetidas. Elas sequer estudam com profundidade os regimes tributários disponíveis, quais são os incentivos fiscais disponíveis. Então, eu percebi que isso ocorre porque nós temos 2 grandes grupos. Aquele primeiro grupo, onde eu me inseria, que é aquele que morria de medo por, inicialmente, não ter a prática, e aquele que não tinha prática, e talvez fosse pior ainda, e não tinha medo e não estudava. Então, total ignorância era o puro significado da palavra. E por que eu estou falando isso para você agora? Porque a gente sabe que no nosso país nós temos uma confusão fiscal muito grande. É difícil você organizar as informações corretamente. É fato que as empresas diariamente, por falta de domínio, de conhecimento e de profissionais que lhes dê um suporte adequado,
ou pagam a menor ou pagam tributos em excesso, indevidamente. E quanto mais rápido e eficiente for você nesse processo de aprendizagem, de lucro real, lucro presumido, em especial os tributos diretos, mais fácil você vai poder ajudar as médias e grandes empresas a se evoluírem. E quando eu digo que você vai ajudá-las, eu estou dizendo que você também está se ajudando. Então, nós preparamos essa semana, esses 3 dias de aula, onde hoje eu vou falar basicamente de alguns desafios que nós temos diariamente para adentrarmos nesse mercado, esse mercado que é rico, mas que nos traz desafios diários, que é o tributário das empresas de médio e grande porte. Como iniciar uma carreira tributária voltada para as empresas de médio e grande porte? Como é que eu identifico oportunidades? Como é que eu não fico parada no tempo? Hoje eu falarei para vocês desses desafios. Amanhã na aula eu digo como vocês identificam as oportunidades. E, por último, estaremos eu e a professora Andréa Nicolini dizendo como é que você pode efetivamente se tornar um tributarista de elite. O primeiro desafio que nós temos é o desafio de nós nos mantermos atualizados. Como é que eu vou me manter atualizada? Olha, gente, vocês têm conteúdos gratuitos como esse de hoje aqui, 100% online, 100% gratuito, que a BSSP está te oferecendo. Você pode participar de congressos, de seminários, de lives no YouTube. Você pode fazer um MBA, uma especialização como esse de tributos diretos que nós ofertamos na BSSP. Você pode comprar livros, permanecer antenado com as notícias tributárias. Mas é importante, antes de tudo, que você estude esse nicho tão especial que é das empresas de médio e grande porte. Inclusive, amanhã eu vou dizer como é que vocês estudam o nicho. Porque você precisa entender como é que o mercado se comporta, quais são as legislações associadas, quais são os tributos diretos que você pode estudar, porque eles representam, em média, 34% do cenário da empresa em termos de tributação. É importante que, além de estudar esse nicho, que diariamente vocês vejam as jurisprudências do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, dos tribunais superiores, STJ, STF, tem vários periódicos, os quais você pode assinar, inclusive, o próprio site dos tribunais permite que você faça um acompanhamento diário, mas não é só acompanhar, é acompanhar e estudar com profundidade. Além disso, é muito importante que você passe a dominar as obrigações acessórias, porque isso vai fazer com que você aprenda a se precaver das malhas fiscais. Hoje, na aula do professor Mauro Negruni, o professor Mauro Negruni vai trazer para vocês alguns aspectos importantíssimos das malhas, em especial da ECD, que este mês é um mês de entrega, né? Então, ele vai trazer assim, dicas valiosíssimas. E é uma aula que nós resolvemos disponibilizar. Ela é um conteúdo que é aprendido por quem faz o nosso MBA em tributos diretos. Além disso, gente, é preciso também que vocês aprendam a fazer um planejamento tributário holístico, a visão holística do planejamento tributário. Por que essa visão holística do planejamento tributário? Para que vocês possam organizar de forma estratégica as empresas. Por isso mesmo que amanhã eu vou trazer para vocês um querido amigo que é o professor Fábio Lira, para tratar com vocês desses aspectos importantes do planejamento tributário
holístico. Eu primeiro identifico as oportunidades do mercado e o professor Fábio Lira, ele vai mostrar para vocês como é que essas oportunidades podem auxiliar no planejamento estratégico da organização. E quando a gente está falando aqui em estratégia, em visão de negócio, eu não tenho dúvida nenhuma que a melhor forma de você superar os desafios é estudar muito e sempre, muito e sempre. Então, deixo com vocês agora uma aula super estratégica do professor Mauro Negruni, onde o professor Mauro Negruni vai apresentar para vocês aspectos importantíssimos das malhas fiscais. Vejo vocês amanhã e, se gostarem dessa aula de hoje, falem para os amigos. Deixe que eles participem também. O professor Mauro Negruni vai trazer para vocês agora uma visão de como você pode ser ajudado por meio do estudo das malhas fiscais. Até breve.